E aí, futeboleiro, beleza? Você, torcedor do Cruzeiro, que deve ser o cara que está assistindo esse vídeo aqui em maior número, deve estar feliz, afinal, no último vídeo falamos sobre a eliminação do Galo. Sim. Vou deixar o link na descrição, deleite-se, né, você deve estar feliz. Mas estamos hoje aqui para falar sobre a contratação do Paulo Bento, novo técnico que o Cruzeiro trouxe para substituir finalmente aí o David. Aliás, David, que a gente também fez um vídeo dele aqui no canal. Sim. Eu mesmo cravei que ele não duraria muito, então assista aí o vídeo que você vai ver que a gente falou isso. Aliás, hoje vamos cravar um novo posicionamento aqui sobre até quanto tempo durará Paulo Bento no comando do Cruzeiro. Sim, mas antes disso, a gente vai fazer uma análise aqui sobre essa contratação, porque, como eu disse, pouca gente conhece o trabalho do cara. Pouca gente acompanhou aqui, acompanha a Primeira Liga, a Liga de Portugal. Eu mesmo acompanho bastante futebol europeu, mas dificilmente acompanho jogos de Portugal. Às vezes um clássico entre Benfica e Sport, Benfica e Porto, mas não é muito acima disso, porque acho um campeonato desinteressante, nível técnico fraco. Então, times como o Arouca, assim, que jogaria a terceira divisão do campeonato da Paraíba. O Arouca então é complicado. Então, mas dentro desse contexto surge o Paulo Bento, que na última Copa do Mundo foi técnico da seleção portuguesa, naquela campanha ridícula que Portugal fez aqui no Brasil, sendo goleado inclusive pela Alemanha. Cristiano Ronaldo veio com uma panca de melhor do mundo e tal, e acabou não jogando bem. Dizem que não estava muito bem fisicamente, mas não é desculpa, Portugal tem um bom jogador. E também tinha problemas com o Paulo Bento, né? Pois é, e aí a gente vai entender o porquê desses problemas, porque a gente deu uma pesquisada sobre o cara e vimos que é um Argel com grife, né, cara? É um cara xerifão, é legal. É legal o torcedor do Cruzeiro ter essa consciência que não é um cara que vai chegar revolucionário, não é porque chegou do futebol europeu que vai aplicar aqui filosofias guardiolísticas de futebol. Não, a grande característica do Paulo Bento, pelo que a gente deu uma pesquisada, é um cara disciplinador. Ele já chegou no Cruzeiro, por exemplo, extirpando o dia de folga do pós-jogo, que geralmente os jogadores brasileiros são acostumados, acabou o jogo, todo mundo vai pra casa, sai, tá de folga, não, vai ter treino. De pela manhã. De manhã. E aí o cara, assim, eu acho, essa postura é difícil você analisar, não sendo do futebol, quanto ela é positiva ou negativa. Sim. O que a gente pode analisar é o histórico do jogador brasileiro, de como se comporta quando trabalha aqui no Brasil. E o cara, quando coloca uma atitude dessa, ele simplesmente ignora o fato do jogador, no decorrer do percurso, não correr para ele. Isso acontece muito, muitos treinadores caem nos seus comandos porque o jogador derruba. O Paulo Bento ele veio pro Brasil e o discurso dele inicial foi de tentar entender, isso que você está falando, tentar entender a cultura do futebol brasileiro, principalmente a cultura do jogador brasileiro atuando no Brasil. Porque a gente vê que jogador brasileiro, quando vai pra fora, muda totalmente a postura. Exatamente. É o que a gente tava falando fora do ar também, que o Paulo Bento tem que entender. Ele vem de uma cultura que ele é de tipo jogadores profissionais. Exatamente. E aqui no Brasil os jogadores são meio que mimados, assim. A gente conhece muito bem, a gente sabe que jogador costuma derrubar treinador, faz corpo mole, enfim. E com ele eu acho que isso, ele já deixou muito claro que isso não vai rolar, mas ele não vai ser o cara turrão, embora ele já tenha tido problemas com o Cristiano Ronaldo, com o Liedson na época do Sport. Agora, eu fico pensando assim, se o cara vai ser isso, se ele vai ser o cara que vai bater de frente com o jogador, vai dar treino no domingo, que seja, ele precisa ter uma consciência muito grande de que a diretoria do Cruzeiro vai apoiá-lo em todas essas decisões. E que em casos de resultados ruins, a diretoria vai bancar o cara. A gente já viu que isso não aconteceu com o David, né? Não aconteceu com o Marcelo Oliveira, cara, que foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro. Então, eu tenho pra mim que essa contratação foi tipo, assim, achamos o Paulo Bento, vamos contratar com aquele discurso de estamos inovando com alguém que vem da Europa, entendeu? Porque eles estão mais perdidos do que tudo. Ninguém quis o Cruzeiro. O Cruzeiro ele tem um profissional que é o Thiago Escuro, que é o cara, que é o Alexandre Matos, faz essa função lá, né? E é um cara que entende de futebol, é um cara, dentre esses diretores de futebol contemporâneos, Matos, Rodrigo Caetano, o Thiago Escuro pra mim é o mais bem preparado, mas eu acredito que ele conheça o Paulo Bento, que ele tenha noção do que esperar do Paulo Bento,
Só que o que eu não sei como vai se dar é essa inserção de trabalho do Paulo Bento nessa filosofia do Brasil e mais. Os resultados precisam vir rapidamente. Exatamente. Se eles não vierem... Essa é a grande questão, porque o Cruzeiro, pelo que a gente andou lendo, o Cruzeiro vai... pelo que o próprio Paulo falou, eles vão fazer uma vistoria no mercado para identificar, primeiramente, as peças que eles vão ter que trazer. Então é um trabalho de médio a longo prazo. Exatamente. Se você vê o cara falando isso, vamos identificar o que a gente precisa aqui no time e vamos no mercado. Isso e o campeonato rolando, isso vai... Com 10 rodadas, se o Cruzeiro tiver em 16º, aí vai vir mais jogador, aí vai ser... Pé na bunda. Então assim, é muito difícil fazer uma projeção. Eu acredito, posso estar errado, tomara que eu esteja pro bem de todo o cruzeirense, do próprio clube, que em dezembro, ao terminar o Campeonato Brasileiro, o técnico do Cruzeiro ainda seja o Paulo Bento. O grande alento é que o Paulo Bento ficou de setembro de 2014 até agora, num período, digamos, sabático, como ficou conhecida essa palavra aí depois do Tite. Ele ficou num período em que ele disse que estudou bastante, se atualizou, fez cursos na UF, enfim. Ele parece que mudou um pouco a cabeça e a gente espera que ele consiga pelo menos ter sequência. Vai ser uma boa oportunidade dele mostrar, porque o Cruzeiro, assim, ele tem um dos elencos que é um dos mais caros do país. Sim. E é um bom elenco, de boas peças, jovem, de velocidade, muito rápido, com um bom banco de reservas. Forte em casa. Se ele conseguir ganhar o vestiário dos jogadores, que vai ser a principal dificuldade dele com esse novo estilo de ser aí. Com esse novo estilo não, né? Com esse estilo europeu. Rapidamente ele cai nas graças da torcida. E aí, acho que a chance do Cruzeiro... futebol é vitória, né? Eu recentemente entrevistei o Axel, o treinador hoje do Taboão da Serra, e ele me falou uma frase que ficou na minha cabeça, que aqui no Brasil os clubes não dão tempo pro técnico errar. Você não tem tempo de errar pra você acertar. Porque antes de você acertar, obviamente você precisa errar. Os grandes acertos vêm depois de errar. Eu achei isso fantástico, assim. Ele disse que aqui você não tem tempo pra errar. O Tite teve tempo de errar contra o Tolima. E o que virou? O que virou, exatamente. Pois é, então, dirigentes brasileiros, tenham isso. Vocês contrataram o Paulo Bento, dê tempo pra ele trabalhar. Dê tempo pra ele errar. Queime a nossa língua de achar que no final do campeonato vai ser outro técnico. Exatamente. Porque é isso que a gente espera. A gente espera cada vez mais um profissionalismo maior de todo mundo que está envolvido no futebol. Sim, da parte de imprensa, da parte de jogadores, da parte da diretoria. Tem que colaborar também pro cara, velho. Tem que dar um braço a torcer. Com esse time indo dentro das suas possibilidades, eu acredito que dá para buscar uma vaga na Libertadores. Sim. Campeão, não sei, difícil, mas concorre porque tá tudo muito equiparado no futebol brasileiro. Exatamente, é isso aí, velho. As expectativas são, por enquanto, boas com o Paulo Bento. Então vamos ver. O tempo vai dizer a resposta. Então é isso. Se inscreva no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou, gente. Abraço.